Eu tenho certeza que quando você era criança, em algum momento você ouviu da sua mãe que você não era igual a todo mundo. Então por isso que você não deveria fazer aquilo que estava todo mundo fazendo. Mas acontece que a gente, se por um lado é incentivado a não ser igual a todo mundo, conforme a vida vai passando, eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, é que a gente vai buscando entrar em algumas caixas para a gente poder se sentir mais aceita, né? A gente se compara muito, as pessoas nos comparam muito, então a gente vai entrando cada vez mais na caixinha, né? E aí, em algum momento, se você está vendo esse vídeo, possivelmente porque você está querendo se posicionar de maneira mais autêntica, né? Buscar um posicionamento diferenciado para você aqui nas redes sociais. Então, pode ser que em algum momento você tenha, talvez, entrado tanto nessa caixa que a gente fica, tá, e agora? Como é que eu vou me posicionar de maneira autêntica, né? É quase que uma necessidade que a gente tem de resgatar com aquela que foi a gente, né? Quando criança, quando não tínhamos essa pressão da sociedade para fazer as coisas de determinada forma, que é o que acontece, né, na linha natural do tempo, né? A gente precisa lembrar daquilo que nossos pais, nossos responsáveis, enfim, falaram pra gente, né? A gente não é igual a todo mundo. Então por que a gente insiste em fazer tudo igual? Eu acho que a primeira chave para a gente trazer um posicionamento autêntico à tona é ter clareza de quem a gente é, da nossa história, né? E ter orgulho dela, né? Por que não? Ensinam tanto a gente sobre isso também, né? De que a gente não deve se orgulhar. E é claro, né, que em determinado ponto a gente não vai ficar se gabando por aí, né, de maneira desnecessária e tudo mais. Mas a gente precisa resgatar talvez um orgulho da nossa história, né, de coisas que a gente talvez tenha vivido, tenha superado, coisas que a gente aprendeu, né, pra gente trazer isso à tona, porque com certeza se tem uma coisa que é muito individual, são as histórias que a gente tem. Ainda que coisas possam ter acontecido de maneiras semelhantes com pessoas que você conheça, a sua história, ela é única, assim como você. Então, o primeiro passo para você ter, né, conseguir trazer um posicionamento autêntico à tona é ter clareza da sua história, ter orgulho da sua história, né? E aí, quando a gente fala em autenticidade, né, é muito comum a gente ficar buscando sacadas mirabolantes, coisas muito diferentes, muito diferenciadas do que está rolando aí no mercado. E ok, a gente precisa trazer, sim, com certeza, a nossa personalidade e a nossa individualidade. Mas é preciso a gente pensar de maneira estratégica também. Se alguma coisa não está acontecendo ou ainda não tem, será que é porque essa ideia realmente é revolucionária? E aí, ok, vamos embora, vamos nela. Ou se é porque já testaram e não deu certo. Então é importante a gente saber a medida, né, do que é autêntico e que vale a pena a gente arriscar e colocar para fora, como a nossa personalidade, eu acho que vale sempre a pena, mas também pensar, né, será que esse completo rompimento com o que já é feito é uma coisa agradável, é uma coisa bacana. Então pensar nesses pontos é sempre interessante, né? Quando a gente pensa em posicionamento. Por quê? Posicionamento é comprar um espaço dentro da cabeça da nossa audiência, né? E ele vai ser ocupado por coisas que são inesquecíveis, por coisas que são memoráveis, né? Então, seja por um lado bom ou seja por um lado ruim. Aquilo que é mediano, meio sem sal, ele não ocupa espaço na cabeça de ninguém, né? Você tem contato com aquilo e daqui a pouco vai embora, você não presta atenção, você não guarda HD, não guarda memória com isso. Mas aquilo que é muito bom, você vai lembrar. Aquilo que é muito ruim, que te provocou uma experiência muito desagradável, você também vai lembrar. Por quê? Porque você vai buscar evitar esse tipo, né, de conteúdo, ou esse tipo de ideia ou opinião lá no futuro. Então a gente acaba lembrando, né? Então pensar em posicionamento é pensar em tudo isso. Eu acho que uma outra coisa muito importante de você lembrar também é assim, todo mundo começa do zero, ninguém nasce perfeito, ninguém cria um Instagram perfeito. Então quando eu olho lá o meu Instagram, lá quando eu comecei, eu vejo muitos erros de posicionamento, né? Que é normal quando a gente começa alguma coisa, a gente tentar
buscar soluções que sejam muito diferentes ou buscar padrões, identidades que se destaquem pra caramba, e isso em determinado ponto pode ser uma grande sacada, ou você pode, né, na maioria das vezes, cometer grandes erros. Eu cometi, eu vejo, né, e eu falo pra você, vá lá, olhe lá o meu, você pode olhar lá a minha evolução no meu feed do Instagram, que você vai ver o quanto mudou. E uma coisa que é importantíssima pontuar é que você é responsável, se o posicionamento é aquele espaço que eu compro, né, lá na cabeça da minha audiência, na mente, né, da minha audiência, então eu sou responsável pela ideia que essa audiência vai ter de mim. Então, se eu não quero que essa experiência seja ruim ou que essa lembrança seja uma lembrança desagradável, eu preciso trabalhar, né, contra isso e a favor do que eu quero. Então, se eu quero ser lembrada, por exemplo, como uma pessoa super descolada, eu preciso agir de forma descolada, meus posts precisam ter uma linguagem mais descolada, né? Então, não pode ter uma dissonância entre toda vez como eu apareço e como eu mostro o meu resultado, como eu mostro o meu conteúdo. As coisas precisam estar encadeadas. E você não precisa esperar estar lá na frente para você mostrar aquilo que você gostaria de mostrar de você, ou a imagem que você tem de você. Você pode ir construindo isso aos poucos. Não é viver uma vida falsa, tá? Veja bem. Então, assim, não é você construir uma vida de aparências, mas é você direcionar, né, os seus esforços para que a sua audiência enxergue você da forma como você deseja ser vista e você merece ser vista. É assim que a gente constrói a nossa autoridade, né? Então, inteligência, sagacidade e estratégia para criar o posicionamento que você deseja, né, e conquistar esse território aí na mente da sua audiência que seja o melhor possível. Se você gostou desse conteúdo, vou te pedir para se inscrever nesse canal, curtir, é muito importante para sinalizar tanto para a plataforma quanto para mim, que estou no caminho certo, que você gosta desse tipo de conteúdo, e considere aí compartilhar com alguém que você gosta, com alguém que está nesse caminho, está trilhando esse caminho e que precisa conhecer esse conteúdo, beleza? Então é isso, um beijo e até a próxima!